São muitos casos que vocês têm que resolver, né? O estupro, cara, acontece também muito aqui em Paranaguá. Como que você lidar com isso? Hoje você é um pai também, acho que você também olha com mais firmeza para esses casos. Como que você lidar com toda essa situação? Então, para mim é um assunto mais delicado porque é o único nível de evolução profissional que eu não consegui adquirir. É Me difícil. manter distante de uma situação de estupro. Obviamente, eu vou tratar de forma técnica o caso, mas o mal que isso me faz é muito grande. Eu peguei recentemente, não vou entrar no caso porque é um caso que se encontra sob sigilo, mas eu peguei um homicídio na cidade de Antonina. Vocês sabem que a menina, possivelmente, ela foi estuprada antes da morte, né? E isso trouxe reflexos no meu dia, na minha semana. Embora eu tenha tratado de forma técnica, eu que fiz o pedido de prisão preventiva desse autor, seria uma mentira se eu dissesse para vocês que eu não me senti impactado com aquilo, né? Principalmente quando você chega em casa e você vê que você tem uma filha e que tantas outras meninas novas são vítimas desse tipo de crime. Então é impossível você não se impactar, não trazer isso para você. Mas, obviamente, o tratamento que eu dou a esse tipo de caso é o tratamento que toda autoridade policial tem que dar. O impacto fica comigo. Eu levo para casa esse impacto, essa energia que aquele procedimento me deixou. Mas na hora, é o compromisso que eu tenho com a assunção do meu cargo público, seguir estritamente o que a lei determina. E é isso que eu tento fazer. Foi com base nesse tipo de conduta que eu tive sucesso na minha carreira policial e é isso que eu faço. Agora, se eu disser para você que eu volto para casa normal, como se fosse uma situação do dia a dia, não volto. E dos casos que o senhor acompanha dentro da delegacia, o que te chamou mais atenção? Principalmente aqui no litoral até agora, que você é um caso assim que, cara, que eu não vou esquecer tão cedo dessa situação que eu participei, que eu estive ali, né, Cara, na operação. para mim, o caso mais marcante, tem muitos anos, mas foi um caso muito marcante para mim, porque foi o caso de um cara que ele matou a companheira, esfaqueou o sogro, né, dela. Ele pegou a criança, filha dela, pegou o carro dela, veio de Curitiba para Paranaguá e eu tô assumindo o plantão. Esse cara entra na delegacia cheio de sangue, com uma criança no colo e diz para mim: eu matei a minha esposa e o pai dela e eu vim entregar. Meu Deus. Com a criança no colo. Ele falou: cara, a cena tá de terror lá em Curitiba. E eu falei: cara, me dá o endereço. Liguei para a polícia, para uma unidade lá que cobria a região, pedi para verificarem se ele estava dizendo verdade. Cara, era uma cena de horror quando entraram na casa. Aí entrou a questão da... Eu me restringi ali ao rigor técnico da norma e naquele momento eu não prendi ele em flagrante. Por quê? Porque a apresentação espontânea não é hipótese de flagrante delito. Eu colhi todas as consequências dessa não autuação. Eu fui criticado a nível nacional em todas as redes de notícia, órgãos de imprensa, porque ninguém admitia que eu, como delegado de polícia, não tivesse realizado aquela autuação. Obviamente, foi tudo muito fundamentado para eu não prender. Só que eu colhi as consequências. A sociedade esperava que naquele momento eu realizasse a prisão. O que eu fiz? Eu me ative, né, ao que eu entendi, a minha convicção, e eu fiz o pedido de prisão preventiva dele. Eu não. Na verdade, eu trabalhei em parceria com uma delegada de Curitiba, porque o fato tinha ocorrido na região dela. Ela fez o pedido de prisão preventiva dele. Esse pedido demorou 3 dias. 3 dias para sair, para ser deferido pelo juiz. Durante esses 3 dias eu monitorei o cara. Eu falei, eu não posso deixar ele fugir. E eu monitorei. Eu levei lapada a nível nacional os 3 dias que antecederam a prisão dele. Mas você agiu conforme a lei, isso? Eu agi conforme a lei. Mas se você me perguntasse hoje, já passaram alguns anos, se eu teria feito a mesma coisa, não, eu teria prendido. Eu teria prendido, provavelmente,
também sofreria as consequências dessa autuação, de repente consequências legais, mas eu não teria deixado ele solto. Mas aí já são questões que você... experiência que você vai adquirindo ao longo dos anos, né? Eu, da mesma forma que eu fundamentei na época a não captura, hoje eu fundamentaria, né? Tenho argumentos jurídicos para fundamentar a prisão dele também. E tem muita gente que não entende, né? Essa questão de você tem que seguir a lei, não é fácil como todo mundo imagina. Os mais leigos, digamos assim, que não entendem a fundo a lei, acham que é super fácil, tem que fazer o que dá na telha e não é do jeito que o pessoal imagina, né? Não é como todo mundo imagina. Agora, a população tem que colocar na cabeça o seguinte: tudo que o delegado de polícia faz, a Polícia Civil faz, ela sofre controle do Ministério Público. A gente não faz o que a gente quer fazer. Recebe ordens. E não tem controle. Na verdade, não recebemos ordem do Ministério Público, mas o Ministério Público tem uma função constitucional que é controle externo da atividade policial. Então, quem fiscaliza a atividade policial é o Ministério Público. Então, não tem essa de eu vou prender, eu vou fazer, assim. Eu quero fazer. Não é assim. Se eu não atuar pautado no que a lei determina, eu vou sofrer as consequências legais disso. Então, isso que a população tem que entender. Às vezes, a gente demora para realizar uma prisão, demora para apresentar um culpado. Eu tenho que apresentar o culpado quando eu tiver indícios de que ele é o culpado. Se você apontar uma pessoa errada numa investigação, espetacularizar isso, você maculou aquela investigação para sempre. Se você aponta o dedo para uma pessoa errada, você livra a pessoa certa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em relação à investigação de homicídio. A gente tem que ter muito cuidado, porque são investigações complexas e que demandam muita responsabilidade de quem está conduzindo ela. E é muita coisa que acontece também, né? A gente viu na Netflix aquele caso. O caso da Isabel Nardoni? A cabeça do pessoal montando todo o trajeto, psicólogo, psiquiatra, entra muita gente, né? E você vê, esse caso, casos de repercussão são casos muito difíceis para um delegado de polícia. Por quê? Todo mundo palpita em cima. E a cobrança, nesse caso, especificamente da Isabela, o que eles fizeram? Foi contratado um dos melhores peritos do país para contestar o laudo dos peritos da Polícia Civil. Opiniões contra. Então você pega um cara que era autoridade em perícia no Brasil e esse cara critica o laudo da polícia. Então você vai ter todos os olhos voltados para aquela investigação. E sempre vão apontar alguma falha. Só que ninguém se coloca no lugar de quem a conduziu para entender quais são as ferramentas que aquela pessoa tinha disponível para a condução daquela investigação. Então, investigações que tomam repercussão social são investigações difíceis para qualquer delegado de polícia. Porque a gente sabe que nós vamos ser criticados até mesmo pelos nossos pares, por outros delegados de polícia. Nesse caso, eu fui criticado por vários. Caraca. Mas eu não agi afastado do que a lei determina.